Olá, seja muito bem-vindo para mais um dia de leitura da Bíblia com a C. E hoje nós começamos o chamado de Moisés. Está lá no capítulo 3 e nós vamos seguir até o capítulo 5 juntos hoje. Então, vamos que vamos, minha gente. Deus, ele aparece para Moisés de um jeito muito inusitado, porque Moisés ele tá ali cuidando do rebanho da sua família, de Jetro, né? E ele simplesmente começa a ver uma sarça pegar fogo. Só que o diferente não era nem a sarça pegar fogo, que era uma coisa que acontecia muito facilmente no deserto, mas é que ela não se consumia. E isso chamou muita atenção de Moisés, o fato dela não se consumir. E ele chega perto, e quando Moisés chega perto, ele ouve uma voz de dentro desse arbusto, de dentro dessa sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E Moisés responde: Eu estou aqui. E aí o Senhor fala para ele: Não se aproxime mais, o Senhor o advertiu. Tire as sandálias, porque você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido. E Deus vai dizer: Por isso eu estou descendo aqui na terra para libertar o povo. E o que Moisés não esperava é que Deus ia fazer isso através da vida de Moisés. Um improvável. Como Deus ama usar os improváveis, minha gente. Ele escolhe as estéreis para gerar filhos assim como Moisés, filhos extraordinários. Ele escolhe o que não é para enganar quem é. Está lá em Coríntios, como nós já aprendemos nessa leitura anual, como Deus não está preso às coisas humanas. Isso é incrível, é maravilhoso demais. E Moisés, ele vai ouvir o plano de Deus, ele vai dizer: Eu vou dar para vocês uma terra que manda leite e mel, a terra, né, dos cananeus, a terra dos jebuseus, dos fariseus, uma terra muito forte. Mas ele disse o seguinte: Moisés, ele meio que para tudo ali e fala: Deus, e eu vou falar o quê, né? Quando o povo perguntar para mim quem me mandou, eu vou falar o quê? E Deus fala: fala que o eu sou me enviou aquele povo. Fala que eu sou o Deus dos seus antepassados, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Fala aos sacerdotes do povo e eles o ouvirão. E foi assim. Deus ainda dá uma promessa, né? Porque Moisés ele tá ali no Monte Sinai e Deus dá uma promessa para Moisés dizendo: "Neste monte aqui vocês me adorarão. Vocês vão ver tudo que eu fiz por vocês nesse mesmo monte." E começa um diálogo muito interessante de Deus com Moisés, porque Deus vai falar a forma como ele deve chegar, que ele tem que falar, que ele tem que se posicionar em relação a Faraó, em relação ao povo, em relação ao Egito. E começa a nascer dentro de Moisés algumas inquietações que são muito comuns em relação a nós aqui que não somos Moisés, que também somos tão humanos quanto ele. Moisés, ele meio que diz assim: olha, é tudo muito maravilhoso, mas é melhor o senhor mandar outra pessoa. E isso está aqui no capítulo 4, quando Deus começa a falar para ele: você vai ser usado em sinais. Então, pega a sua vara. E Moisés, ele pega a vara, porque a pergunta de Moisés primeiro é: se o povo não me escutar? E Deus falou assim: então vai ser ouvido pelos sinais. Pega a sua vara. E Moisés, ele pega a vara dele e Deus transforma em serpente. Depois coloca a sua mão no peito, tira a leprosa. Depois ela já está curada de novo. E depois Deus fala: se ainda com esses sinais o povo não crê, pega um pouco da água do rio Nilo, joga na terra seca. E o rio Nilo vai ficar como sangue. Ele vai ser transformado em sangue. E ok, Moisés, quando ele ouve tudo aquilo, ele fala: tá, melhor se eu chamar outra pessoa. Então, assim, o plano é maravilhoso, só que eu não tenho condições de colocar em prática esse plano. Eu me atrapalho com as palavras, eu não consigo me expressar, eu não tenho condições de viver esse plano. E Deus, ele olha para Moisés
e fala: quem formou a boca? Quem fez? Ou seja, Moisés, eu posso resolver essa sua fraqueza. Mas Moisés insiste, dizendo: não, não, chama outra pessoa. E Deus se enfurece. Porque Deus, gente, mesmo diante das nossas fraquezas, ele não se deixa abalar. Deus não é aquela pessoa que vai te dispensar por conta da tua fraqueza. O plano que ele tem para você é o plano que ele tem para você. E ele vai te colocar e me colocar nos processos necessários para que nós venhamos a viver este plano. Deus não nos descarta por causa das nossas fraquezas. Coloca isso no seu coração. Deus não nos descarta. O único jeito da gente não viver o plano de Deus é a gente não querer, a gente não aceitar. E Deus vai e chama Arão. Arão era sacerdote de Deus e Deus chama Arão. Eu vou estar com você e com Arão, mas você será como Deus para Arão. Por quê? Porque eu vou me revelar a você. Eu posso até usar a boca de Arão para falar, mas eu vou me revelar a você. Veja que Deus, em momento nenhum, rebaixa Moisés. Deus percebe que Moisés chegou na sua limitação de fé naquele momento, e Deus sabia que naquele momento não adiantava forçar Moisés, porque ele não ia conseguir crer que ele conseguiria se expressar. Porque talvez havia muito mais coisa dentro do coração de Moisés do que só apenas uma dificuldade na fala. Mas tudo por trás que estava, o Senhor conseguiu ler e chamou Arão para estar junto com Moisés. Então não se preocupe. Aquilo que tem te trago tanta insegurança, saiba que Deus vai chamar sim pessoas de Deus para estar com você, para que você possa cumprir o seu propósito aqui na terra. Moisés, então, ele volta e ele pede a liberação de Jetro, seu sogro, para levar sua família para o Egito. E ele acaba levando Zípora e seus filhos até uma parte do Egito. E nesse meio caminho não é muito pregado, não é muito falado, mas Deus, ele entra num processo, nesse caminho com Moisés, de tratamento. E isso está aqui no capítulo 4, versículo 24, nós vamos ver isso, esse processo de Deus com Moisés. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho, com prepúcio. Tocou os pés de Moisés e disse: agora você é para mim um marido de sangue. Quando disse um marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés. Eu creio que pelo contexto, e muitos teólogos até afirmam isso, pelo contexto do confronto de Deus com Moisés, poderia ser muito bem o confronto das suas tradições egípcias, a maneira como ele achava que ele tinha que fazer as coisas, e por Zípora ter interferido justamente com o símbolo da circuncisão, é porque Moisés tinha que ceder. Moisés tinha que ceder ao método de Deus, ao que Deus já tinha estabelecido. Deus estabeleceu a circuncisão lá em Abraão, e a família de Moisés não vivia esse rito, essa prática de Deus. Então, por Zípora ter interferido dessa maneira, muitos estudiosos acreditam que ali Deus estava confrontando a maneira como Moisés vivia, a maneira como ele estava vivendo as coisas de Deus, e que tudo precisaria estar de fato do jeito que Deus queria. E a gente aprende muito nessas coisas, porque muitas vezes a gente aceita o plano de Deus para nossa vida, a gente aceita as coisas de Deus para nossa vida, mas ainda quer viver de acordo com os padrões do mundo que nós conhecemos, que seria, no caso, o mundo do Egito, o mundo do deserto para Moisés. Seguindo, Moisés ele vai, ele encontra com Arão e juntos os dois agora seguem de fato para a terra do Egito. E lá o Senhor começa a manifestar a sua glória. E não é assim que os milagres vão acontecer, não é do jeito que Moisés imaginou. Tudo, gente, a gente vai passar pelos processos de Deus. E aqui no Egito nós vamos ver muito claramente Deus tratando com Moisés, Deus tratando com Arão e Deus tratando com o povo. Por quê? Porque todo sonho para ser realizado precisa de tratamento, precisa de lapidação. Moisés chega e ele chega com a estratégia de Deus. Ele não fala para o povo ir embora. Ele fala para Faraó: meu povo, Deus pediu 3 dias para o povo adorar.
E Faraó fecha o coração, assim como Deus já havia falado para Moisés, não vai ser, vai ser sobre braço muito forte. Nesse texto ainda Deus fala, Israel é meu filho mais velho, eu vou matar o seu filho mais velho. Ou seja, Deus já estava dando sinais das pragas, Deus já estava dando sinais na sua fala de que não seria fácil, mas é claro que Moisés não compreendeu a grandiosidade do que ele passaria nos próximos tempos. É normal, assim também conosco. Deus nos dá falas, mas nós não temos ideia do que nós vamos enfrentar. Por quê? Porque são processos para o Egito, para Moisés, para Arão, para o povo, são processos. E nós também temos os nossos processos na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nós temos e nós precisamos enfrentar. Acontece que o Faraó fica muito nervoso e acha que o povo estava preguiçoso, estava precisando trabalhar mais, aumenta, né, a carga de trabalho do povo, porque eles tinham que ter o mesmo resultado, só que agora eles que tinham que ir atrás do material. E o povo chega muito revoltado para Moisés, isso está no capítulo 5, e diz para ele: quem mandou vocês virem aqui? Vocês só atrapalharam a nossa vida. E Moisés, ele fica transtornado com aquilo, porque não era o que ele esperava, não era o que ele imaginava. Ele não imaginava que portas iriam se fechar. Ele imaginava sempre que portas estariam abertas. E ele vai ao encontro do Senhor. O bom de Moisés é isso. Ele vai ao encontro do Senhor e fala: Deus, o que está acontecendo? Piorou para o povo. E agora? E agora eu aguardo você para a nossa leitura da Bíblia com a Ser. Vem entender o que Deus fez no Egito, vem entender tudo que Deus fez na vida do povo, de Moisés, de Arão e do Egito nesse tempo. Vai mudar a história da tua vida, conhecer tantos preceitos e princípios de Deus que estão aqui. Que Deus te abençoe. Vem ser com a gente.